Começo aqui, ó, pegando uma vasilha, deixa eu virar. Vou adicionar 300 gramas de farinha de aveia. Essa farinha de aveia eu fiz em casa, tá? Eu prefiro fazer a farinha de aveia mais do que usar aquela que vem de mercado, que a gente aproveita bastante as fibras ainda da aveia, não peneira nem nada. E eu acho que fica muito mais saboroso, as receitas ficam bem mais fofinha, mais gostosa. Então, é muito simples fazer a farinha de aveia em casa, tá? É só você bater no liquidificador a aveia em flocos ou flocos finos até chegar ao ponto de farinha, tá? Eu até indico você fazer a farinha de aveia em casa, mais do que comprar ela já pronta em mercado. A não ser que você tá com pressa, né? Que é uma coisa mais prática. Enfim, então aqui eu coloquei 300 gramas de farinha de aveia e agora eu vou acrescentar aqui, junto com a farinha de aveia, 100 gramas de farinha de arroz. Aí você me pergunta, posso fazer esse pão somente com a farinha de aveia? Pode, aí você usa 400 gramas. Agora aqui eu vou acrescentar, ó, 7 gramas de fermento biológico. Aqui, gente, dá aproximadamente uma colher de sopa de fermento. Aí eu vou misturar isso aqui muito bem. Pronto. Terminando aqui de misturar esses ingredientes secos, eu vou vir com 50 ml de azeite de oliva. Pode ser óleo de coco também, se você preferir. Ou, se você não for intolerante à lactose, você pode usar manteiga derretida em temperatura ambiente. Agora eu vou adicionar sal, mais ou menos uma colher de café de sal. E uma colher de sopa de mel. Pode ser melado de cana, pode ser açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco. Vou adicionando também aos poucos 350 ml de água. Aí eu vou adicionando aos poucos e mexendo. Bom de ir colocando a água aos poucos é que você vai dando essa sovada aqui no pão. Agora adicionar mais um pouco de água. E aqui, junto a essa massa, se você quiser, você pode acrescentar sementes. A semente aí de sua preferência pode ser gergelim, chia, linhaça, pode ser semente de girassol, de abóbora. Você pode acrescentar também castanhas aqui, nozes, ou deixar assim normal mesmo, pão simples, que é melhor até para você servir com um patezinho de frango, com um patezinho de atum, ou até mesmo para fazer sanduíche natural. Acho que fica muito mais gostoso ele simples. Mas se você quiser incrementar ele e adicionar alguns grãos ou sementes aqui, fique à vontade. E a água que a gente está usando aqui é água natural em temperatura ambiente, tá bom? Quando você fizer esse pãozinho em casa, volte aqui nos comentários me falar se deu certo, se você gostou, se não gostou, porque eu vou amar saber. Eu amo ler o feedback de vocês, amo ler também as sugestões que vocês deixam nos comentários. Acredito que ajuda bastante outras pessoas também. Você pode fazer esse processo aqui com uma batedeira, mas dá pra fazer também com a espátula, assim como eu tô fazendo. É só ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de força no braço que vai dar certo. Não tem segredo, gente, aqui é só bater mesmo. E esse aqui é o ponto da massa, ó. Uma massa lisa, mais consistente. E a gente já vai passar para uma forma. Agora eu vou passar para uma forma de pão untada com azeite. Olha aí que coisa linda. E aí aqui, gente, é só espalhar a massa com a ajuda da espátula. Um pouquinho de azeite aqui em cima para que essa massa não resseque durante o processo de fermentação, né? Que a gente vai precisar deixar um tempinho enquanto fermenta, né? Enquanto terminando de fazer isso, eu vou finalizar com aveia em flocos aqui em cima, para dar um charme no pão. Mas você pode colocar castanhas, você pode usar
sementes, gergelim, chia, linhaça, a semente que você desejar, ou castanhas, né? Agora a gente vai deixar descansar de 30 a 60 minutos, vai depender muito aí da sua região. Se estiver quente, vai ser mais rápido, eu acredito, né? Se estiver mais frio, aí pode levar um tempinho a mais. Mas é só você guardar em um ambiente fechado, quentinho, né? Pode ser no forno e esperar até dobrar de tamanho. E assim que aqui fermentar, eu volto para mostrar para vocês antes de levar ao forno para assar. Gente, a nossa massa aqui cresceu. Eu deixei fermentando por 40 minutos. E agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 220 graus e deixar por aproximadamente 30 minutos. Assado, olha o tanto que ficou bonito. Pronto, desenformei aqui e agora eu vou cortar pra gente ver como é que fica a textura desse pão. Já percebo aqui que o pão está bem macio. Delícia, gente, olha isso aqui. Nossa, o cheiro tá muito bom. Lembrando aqui que eu usei uma forma mais comprida do que funda. Então, se você utilizar uma forma aí que tem uma profundidade maior, o seu pão vai ficar muito parecido com o de forma. E olha só a textura do pão. Olha que fofinho, ó. Perfeito para você passar aí uma manteiguinha, servir com um patezinho de frango, patezinho de atum. Uma delícia. Vou começar aqui quebrando 2 ovos em uma vasilha. Vou acrescentar 1 colher de azeite, mas aqui você pode substituir por óleo de coco ou manteiga. Vou utilizar também 2 colheres de mel bem generosa, porque eu quero esse pãozinho doce. E lembrando que aqui você pode substituir o mel por adoçante, néctar de coco ou agave. Agora com o fouet vou misturar bem esses ingredientes. E essa receitinha de pão aqui, gente, é simples de fazer, não tem segredo nenhum, fica uma delícia e é uma ótima opção aí para você que não pode consumir glúten ou até mesmo que está querendo diminuir o glúten das refeições. Você pode preparar aí para o seu café da manhã ou até mesmo para fazer no lanche da tarde. Terminando de misturar, eu vou acrescentar 100 gramas de farinha de castanha de caju. Lembrando que aqui você pode substituir por outra farinha de oleaginosa de sua preferência. E aqui eu vou acrescentar 1 xícara de leite em pó integral, mas você pode substituir pelo desnatado. E se você desejar essa receita sem lactose, você pode substituir pelo leite em pó de coco. E olha aqui a consistência da massa do pão, como é que fica. Terminando aqui de misturar, eu vou acrescentar 1 colher de chá de bicarbonato e 1 colher de fermento. Prontinho, agora eu vou passar tudo isso aqui para uma forma untada. Prontinho aqui, gente, agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. O ingrediente principal para fazer esse delicioso pão será o arroz cru.
Eu vou passar aqui para vocês as quantidades em medida caseira, mas vou deixar também a quantidade em gramas na descrição do vídeo. É só você ir lá na lista de ingredientes que vai ter tanto medida caseira quanto a quantidade em gramas, tá bom? Para fazer esse pão, você vai precisar de 2 xícaras de arroz cru, arroz branco mesmo, tá? Você vai adicionar essas 2 xícaras em uma vasilha, vai adicionar água até cobrir, que é para esse arroz hidratar. Você vai deixar esse arroz hidratando por no mínimo 2 horas, tá bom? Se você estiver sem tempo de deixar esse arroz hidratando por 2 horas, você pode fazer esse processo de um dia para o outro, certo? No caso aqui, eu já hidratei o arroz, inclusive sugou bastante da água. Eu deixei por 2 horas e meia e agora eu vou descartar essa água porque o arroz aqui ó, já está bem hidratado. É muito importante hidratar o arroz, que é para facilitar na hora de triturar os grãos e a gente ter uma massa bem lisinha, tá? Então eu vou descartar essa água aqui do arroz, porque a gente vai usar aqui somente o arroz. Mas você pode aproveitar essa água aqui para molhar as plantas, que é muito bom, tá? Deixei escorrer bem a água do arroz e agora eu vou passar ele para o liquidificador e em seguida eu adiciono os outros ingredientes. Se você tiver um liquidificador mais potente aí na sua casa, eu indico você utilizar, tá bom? Porque acaba sendo uma massa mais pesada. Então se seu liquidificador for muito fraquinho, possa ser que sobe algum cheiro de queimado ou até mesmo estragar o seu liquidificador. Logo em seguida, eu vou adicionar 50 ml de azeite. Pode ser óleo de coco, óleo de linhaça ou outro óleo vegetal de sua preferência. Procure um óleo mais saudável, né, que é para sua receita ficar bem equilibrada. Vou adicionar também 1 colher de chá de sal. 1 colher de mel, pode ser melado de cana, pode ser mel de tâmaras, que eu já trouxe a receita aqui no canal, pode ser adoçante, pode ser açúcar demerara. Logo depois eu acrescento 200 ml de água natural. Então agora eu vou bater bem esses ingredientes para depois acrescentar o fermento. Vou bater por aproximadamente 3 minutos ou até ficar uma massa bem homogênea, sem quase nada de resíduo do arroz, tá? Então vou fechar aqui. Esse é o ponto da massa. Tô passando com o dedo mesmo, tá? Só para vocês verem a textura da massa. Tá uma massa bem lisinha, que lembra requeijão cremoso, iogurte, né? Então, você bata aí por 3 minutos ou até a massa ficar assim, ó, bem lisinha, com quase nada de resíduo, tá? Então, agora aqui no liquidificador eu vou acrescentar o fermento. Logo que terminar de bater, você confere a massa para ver se bateu direitinho, se está bem lisinha, para depois acrescentar o fermento. No caso aqui a minha massa já está ok. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Vou deixar também a quantidade em gramas na descrição do vídeo. E agora eu vou bater esse fermento por 30 segundos. Ó, já bati o fermento, vou mostrar para vocês mais uma vez a textura da massa. Olha só que massa bem homogênea, bem lisinha. E agora eu vou passar para uma forma. Vou passar essa linda massa para essa forma de silicone. Vou deixar as medidas dela na descrição do vídeo. Como é uma forma de silicone, não precisa untar. Mas se você for utilizar uma forma de alumínio, eu indico você untar com o azeite ou o óleo que você utilizar na receita do pão. Pega uma espátula para limpar bem aqui esse liquidificador. Não ficar nada para trás. Vou cobrir aqui a forma com um saco plástico, que é para essa massa fermentar. E aqui, gente, a fermentação desse pão é bem rápida. No máximo 40 minutos, a sua massa já dobrou de tamanho. Eu cubro aqui a forma com um pano de prato bem limpinho, porque a fermentação ela ocorre melhor em um ambiente escuro. Então, deixo aqui e daqui
30 a 40 minutos eu creio que essa massa já vai ter dobrado de tamanho e eu volto pra gente levar para o forno. Ó, minha gente, a massa aqui já dobrou de tamanho, tá? Levou aproximadamente 30 minutos, tá? Aqui na minha região tá bem quente, então foi rapidinho. Então, vou tirar aqui esse saco. Ixi, deu uma grudadinha aqui, mas não tem problema não. Se você não quiser cobrir, né, com o saco plástico para não grudar, use papel filme, tá? Que aí ele fica só na parte de cima da forma e quando colocar o pano não corre o risco de grudar assim na massa. Ah, um ponto muito importante para não derramar no seu forno é você não deixar essa massa fermentar demais. Deixe a massa dobrar de tamanho até que fique mais ou menos, ó, um dedo de espessura para a borda da forma. Porque quando for assar, esse pão ainda vai crescer um pouco mais, então não vai correr risco de derramar no seu forno. Se você deixar crescer até a borda aqui da forma, quando for crescer no forno, possa ser que derrame no seu forno e desande também a receita do seu pão. Preaqueça bem o seu forno por 20 minutos a 200 graus. Então, quando a sua massa começar a fermentar, já tiver ali uns 20 minutos que está fermentando, você liga o seu forno. Que assim que terminar a fermentação, o seu forno já vai estar pré-aquecido e você não vai ficar esperando o forno pré-aquecer já depois que sua massa fermentou, correndo risco de crescer demais e você perder o seu pão. Então, depois de pré-aquecer, como eu falei, você vai levar para o forno e vai deixar esse pão assando por aproximadamente 40 minutos, tá? Porque como essa massa ela é super hidratada, possa ser que o miolo fique cru, né? E não asse bem. Então, você deixa aí por aproximadamente 40 minutos, que é para você ter certeza que o seu pão está todo assadinho. Gente, meu pãozinho está pronto e o cheiro está maravilhoso, incendiando aqui toda a minha cozinha. Tá aqui ainda na forma, deixei esfriar bem, ó. E agora eu vou desenformar e cortar para mostrar para vocês a textura desse delicioso pão sem glúten que vai conquistar o seu paladar. Olha o tanto que ficou bonito. É normal ter essas rachaduras aqui, gente. Todos os que eu fiz, que eu já testei, fica essas rachaduras, tá? O que não pode acontecer é dessa rachadura penetrar todo o seu pão, que aí pode estragar, né? Mas é normal ficar assim na parte de cima. O importante é o interior do pão, né? E se você tem dificuldade de fazer pão de arroz cru com fermento biológico seco, eu já trouxe uma versão aqui no canal que eu faço com o fermento químico, que é o fermento de bolo. Caso você queira aprender a fazer, eu vou deixar o link da receita na descrição do vídeo. Por mais que as pessoas falem, ai, não é receita de pão, isso é bolo. Mas tem gente que tem muita dificuldade para fazer o pão de arroz cru com fermento biológico seco, gente. Igual eu tive muita dificuldade para acertar essa receita. Então, no lugar de você ficar perdendo insumos o tempo inteiro, você pode fazer com o fermento químico. Mas também, se você não quiser fazer com o fermento químico, é só seguir o passo a passo direitinho que eu ensinei que você terá sucesso na sua receita. A questão da forma é muito importante e também a temperatura do forno, você não pode esquecer disso. Então aqui, ó, eu vou desenformar. Como essa forma ela é de silicone, gente, não precisa untar, é uma maravilha que você não precisa gastar óleo para untar. Ó, sai com muita facilidade. Ah, gente, olha essa belezura desse pão. E eu não precisei levar novamente para o forno para dourar, tá? Não untei a forma, ele ficou lindo e maravilhoso assim. Eu vou tirar essa casquinha aqui, ó, só para vocês verem melhor a questão da textura do pão. A casquinha, ela fica um pouco mais durinha, tá, gente? Mas, caso você queira, é só você tirar tudo e depois cortar em fatias. Eu não desperdiço essa parte de fora de jeito nenhum. Fica bem crocante, saboroso, com a manteiguinha. Olha só que perfeição esse pão, gente. Olha essa fatia. Olha como fica bem fofinho. Depois dessa receita aqui, nunca mais você vai comprar pão sem glúten caríssimo no mercado e nem na padaria, porque agora você vai saber fazer um pão sem glúten, fácil e econômico em casa.
Para fazer essa ideia de pão, a gente vai utilizar farinha de oleaginosa. Então aqui eu vou utilizar amêndoas e castanha do Pará. Eu gosto de dar uma secada nas oleaginosas aqui na frigideira, tipo uma leve torradinha para ela ficar mais sequinha e poder triturar com mais facilidade. Eu já misturei tudo aqui, tá? Mas eu estou utilizando 100 gramas de amêndoas e 100 gramas de castanha do Pará. Você pode utilizar somente amêndoas, somente castanha do Pará, pode ser castanha de caju, amendoim, tá bom? Você pode também comprar a farinha já pronta, tá? Para a sua receita se tornar mais prática. Eu, porém, acho mais saboroso preparar a minha farinha na hora utilizando a castanha pura, tá? É simples, você vai deixar um pouquinho aqui na frigideira. Terminando, você vai esperar esfriar bem para depois você bater até chegar ao ponto de farinha. E depois disso, você vai quebrar em uma tigela 2 ovos. Você pode duplicar essa receita, tá? Para fazer para a família toda. Você pode duplicar. Vou adicionar, ó, uma pitadinha de sal. Não vou utilizar nenhuma fonte de gordura porque as castanhas já têm gordura, gente. Então não precisa eu pôr nada aqui. Vou bater bem esses ingredientes. Ó, bate bem até ficar no ponto de farinha, as oleaginosas. E aí eu venho acrescentando essa farinha aqui. No total são 200 gramas, tá, de farinha, se você já for comprar pronta. Vou adicionar aqui, ó, uma colher de chá de fermento químico. Eu sei que eu vou ser julgada nos comentários, porque eu estou utilizando fermento químico na receita de pão. Mas você pode substituir, tá? Pelo fermento biológico seco. Mas eu aconselho que você hidrate o fermento antes de você pôr aqui, tá bom? Deixa hidratar na água por uns 40 minutos a 1 hora. Uma colher de sopa é o suficiente para essa quantidade aqui de pão que a gente está fazendo. E aí eu vou pegar aqui, minha gente, ó, esse refratário de vidro para fazer o pãozinho, que eu vou fazer esse pão na air fry, mas você pode fazer no forno também. Vou untar aqui com um pouco de azeite. E aí eu passo a massa para cá. Aqui eu vou levar para air fry, já pré-aquecida a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos. E para a base desse pãozinho, vamos utilizar batata doce. Aqui eu tenho 200 gramas de batata doce já cozida. E aí, vamos amassar essa batata doce com um garfo. Então, é importante que você deixe essa batata doce cozinhar bem, para poder facilitar na hora de amassar aqui. Amassei bem aqui a batata doce. Agora eu vou acrescentar 2 ovos aqui. Vou quebrar aqui os ovos separados, para não correr o risco de ter um ovo estragado e a gente perder a batata doce, né? Eu vou utilizar farelo de aveia, 3 colheres. O farelo de aveia aqui vai ajudar mais ainda a diminuir o índice glicêmico da batata doce. Vou acrescentar também 2 colheres de leite em pó integral, pode ser o desnatado também, ou se você não quiser, não precisa utilizar o leite em pó, tá? Usa somente o farelo de aveia, e aí você pode também substituir aqui o leite em pó por semente de chia. E se você tiver intolerância à lactose e quiser utilizar outra fonte de leite em pó, tem o leite em pó de coco, que é uma delícia também, que você pode usar aqui. Vou acrescentar aqui também uma pitada de sal e 1 colher de azeite. E agora aqui, gente, é só misturar todos esses ingredientes.
Eu quero que essa massa aqui, ela fique bem consistente, então eu vou precisar acrescentar mais um pouco de farelo de aveia. E esse aqui é o ponto que eu quero que essa massa fique, ó, bem consistente, tá vendo? Agora é só misturar aqui bem. Qualquer coisa, se você adicionar 3 colheres de farelo de aveia e não ficar com essa consistência, você pode colocar um pouco mais, igual eu fiz, até chegar a esse ponto aqui, ó. E aqui, por último, eu vou acrescentar meia colher de fermento. Pronto, já misturei aqui o fermento e agora a gente vai untar uma forma com azeite e depois enrolar os pãezinhos. Vou untar aqui a minha mão com azeite. Mas você pode fazer isso com água se você preferir. E aí eu vou pegar aqui uma porção dessa massa. E aí é só enrolar no formato que você desejar. Não sei se eu vou fazer eles redondinhos ou se eu faço eles compridinhos. Ai, gente, tô em dúvida. Acho que eu vou fazer eles compridinhos. Decidi, vou fazer os meus assim em formato de bisnaguinha, mas você pode fazer ele redondinho se você quiser. Pãezinhos devidamente enrolados. E agora eu vou finalizar pincelando eles com gema de ovo. Prontinho, agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Se você quiser, você também pode fazer esses pãezinhos na airfry, tá bom? E os meus pães já estão prontos e olha só como eles ficam, bem moreninho, o cheiro está maravilhoso. E para você ter um café da manhã ou lanche da tarde completo, alinha esse pão com uma fonte de proteína que vai promover saciedade. Bora preparar esse café da manhã. Então, em uma vasilha você vai adicionar um ovo, 2 colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de farinha de arroz. Pode ser, sabe, uma farinha que fica muito gostosa para fazer esse pão. Ela é um pouquinho mais cara, mas fica uma delícia e você ainda vai ter uma receita de pãozinho de frigideira low carb. É a farinha de amêndoas. Garanto para vocês, ficou uma delícia. Então, se você tiver aí, pode usar tranquilamente. Ó, pitadinha de sal. Importante. E agora aqui é só misturar bem. Uma ideia de pãozinho de frigideira, gente, mega saboroso. Sem glúten, sem lactose. No final você pode rechear com uma fonte de proteína de sua preferência. Se você quiser aqui nessa massinha, você pode acrescentar sementes como chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, tá bom? Se você quiser acrescentar, pode. Terminando de misturar, eu acrescento 1 colher de chá de fermento. Misturei bem o fermento e fica essa massinha aqui, ó, bem lisa e homogênea. E agora eu vou levar ela para uma frigideira. Aqui em uma frigideira já untada, com o fogo ligado bem baixinho, eu venho adicionando a massa. Aí vou passar, ponho toda essa massa aqui. Espera aí que eu vou passar uma espátula aqui. Passei toda a massa aqui para a frigideira e agora eu vou tampar e deixar aqui esse pãozinho assando em fogo bem baixinho por aproximadamente 3 minutos. E depois eu viro, né, para poder assar o lado de cima também.
pãozinho prontinho para o seu café da manhã e o melhor, de forma rápida. Delícia! Aqui você pode finalizar com uma fonte de proteína de sua preferência, como franguinho desfiado, carne moída, carne desfiada, pode ser queijo, pode ser um queijo vegetal, tá bom? Pode finalizar com aquilo que você puder comer e aqui eu vou partir pra gente ver essa belezura. Olha só essa delícia para você desfrutar de um delicioso pão no seu café da manhã ou lanche da tarde. Lembrei que aqui na minha geladeira tem uma manteiga de coco e eu vou passar nesse pãozinho aqui. Então vou partir aqui esse pãozinho, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu pego aqui essa manteiguinha de coco que eu já trouxe a receita aqui no canal e vou passar nesse pãozinho para finalizar ele. Você pode fatiar assim, colocar um queijinho, pode ser um franguinho desfiado, pode ser vegetais refogado também, berinjela refogada deve ficar uma delícia aqui, hein? Pronto, ó, passa essa manteiguinha de coco aqui que eu já trouxe a receita, o link tá na descrição do vídeo. E agora é só se deliciar. Fica derrete na boca, ó. Maravilha, pão perfeito. Muito boa, né? Essa ideia de pãozinho de frigideira feito em poucos minutos para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. É uma excelente ideia para o seu dia a dia, principalmente para você que não pode glúten, não pode lactose. Fica uma delícia, gente. Faça, depois volte aqui e me falar o que você achou. Compartilhe essa receita com um amigo, aquele seu amigo que não pode consumir glúten, que não pode consumir lactose, que eu tenho certeza que ele vai amar essa receitinha de pão para o dia a dia dele. Se você gostou da receita, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que é para você não perder nenhuma novidade desse canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá!